Que a paz do Senhor Jesus possa encharcar os nossos corações com a paz que só Ele pode dar. Afinal, Ele é o príncipe da paz. Hoje nós vamos ler um texto bastante conhecido que está lá em Lucas, capítulo 10, dos versos 25 ao 37. Diz assim a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. De igual modo, veio um samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. O intérprete da lei de Moisés quis colocar Jesus à prova, mas ao fazer isso, revelou que apenas queria algum motivo para acusar Jesus e não receber algum ensinamento do mestre. Ele não queria receber ensinamento, ele não queria aprender com o mestre. Ele queria pegar Jesus em alguma falha, em alguma falta. Muitos fizeram isso com Jesus. A parábola que Jesus propôs não responde à pergunta de quem irá herdar o reino, e sim nos faz meditar quem é o nosso próximo. Os judeus tinham várias interpretações sobre a questão de quem seria o próximo deles, mas todas giravam em torno dos israelitas. Essa parábola faz uma crítica aos religiosos da época e seu sistema religioso, mencionando um sacerdote e um levita, pessoas que serviam a Deus no templo e que conheciam toda a lei de Deus através de Moisés. Mas o mais inesperado foi Jesus citar um samaritano e toda a sua bondade e misericórdia, lembrando que os judeus não se relacionavam com os samaritanos, se achando muito superiores a eles. É espantoso e ao mesmo tempo maravilhoso ver como Jesus, de forma proposital, quebrou paradigmas. Jesus sempre quebrou paradigmas.
Ele fez questão de apontar nessa parábola de que a pessoa bondosa e misericordiosa era um samaritano. Não foram os líderes religiosos que acudiram à pessoa ferida. Foi um samaritano, um povo rejeitado pelos religiosos de Israel. Os samaritanos eram desprezados pelo povo judeu. E essa parábola mostra que não são os mais sábios, os mais instruídos, que compreendem as Escrituras e que entendem o amor de Deus. Jesus mostra que o amor e a misericórdia que temos que ter por quem está sofrendo independe do povo, da etnia, da condição social a que pertencem. Por isso, ele se dirigiu a uma mulher samaritana, lá em João 4. Uma mulher desprezada, desvalorizada, para anunciar a ela que ele era o Messias, mostrando que a salvação abrangia todos os povos e raças. E ela creu, diferentemente dos religiosos. A pergunta, então, deveria ser: quem é o meu próximo? É essa a reflexão. Deveria ser: como eu posso ser um próximo amoroso e misericordioso com qualquer pessoa que esteja ao meu caminho? Essa tem que ser a pergunta. Quem é o meu próximo? Se alguém me perguntar isso, se eu estiver desavisado, eu vou dizer assim: as minhas filhas, a minha neta, o pessoal da minha igreja. Mas não é essa a reflexão que Jesus queria fazer. Jesus queria que a gente dissesse: como eu posso ser um próximo cheio de amor com qualquer pessoa necessitada, com qualquer pessoa que Deus coloca no meu caminho, com qualquer pessoa que esteja ferida, necessitada, sofrendo. Essa parábola nos mostra que não basta conhecer a lei de Deus, nem os seus 2 primeiros mandamentos, né? Amar ao próximo, amar a Deus como acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São os 2 primeiros mandamentos. Mas não basta só isso, a gente conhecer e falar de boca para fora. Temos que, além de conhecer, viver cada palavra dita por Deus. Às vezes nos sentimos impotentes. É verdade, eu me sinto às vezes muito impotente, com tantas pessoas na rua em estado de fome e miséria, e não conseguimos ajudar a todas. Mas alguma coisa temos e devemos que fazer. Se não podemos matar a fome de todos, podemos de um ou de 2. Podemos comprar uma quentinha, podemos oferecer uma cesta básica. Sempre há o que fazer. Nós temos que matar a fome de alguém. Porque quando a gente faz isso, quando a gente mata a fome de alguém, estaremos matando a fome de Jesus, como ele mesmo nos ensina em Mateus 25, dos versos 35 e 45. É um texto, Mateus 25, que me dá muito temor no coração. E nós temos que ler e reler e ver como que a gente pode estar matando a fome de Jesus, como a gente pode estar vestindo Jesus, como a gente pode estar visitando Jesus se ele estiver enfermo, ou visitando Jesus se ele estiver como prisioneiro. Aquele samaritano pôde fazer o que estava ao seu alcance para minimizar a dor daquele homem que foi assaltado e ferido. Sempre há o que fazer. Temos que nos importar com os que sofrem. A indiferença e o desprezo por quem está em situação de vulnerabilidade nunca pode ser a escolha de quem tem Jesus no coração. A falta de empatia por quem sofre nunca pode ser a nossa escolha. Quem conhece Jesus, quem é encharcado pelo amor de Jesus,
sempre vai ser uma pessoa empática, sempre vai ser uma pessoa que se importa com quem sofre, com quem é necessitado. Naquela época, era impensável que um samaritano ajudasse um judeu. Impensável. Então, com essa parábola, Jesus ensina que amar o próximo envolve cuidar e ter compaixão e misericórdia com qualquer pessoa, mesmo que ela seja diferente de nós e seja alguém que, em qualquer outra situação, não iríamos ter nenhum relacionamento, nenhum tipo de relacionamento. Deus nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores e inimigos dele. Em Romanos 5, de 8 a 10, diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estamos já reconciliados e seremos salvos pela sua vida. E na primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, diz: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se Deus nos amou primeiro, independente da nossa condição, temos que amar também quem ele coloca em nosso caminho, independente de cor, de raça, de condição social ou qualquer outra situação. Nós temos que ser empáticos. Empatia é sentir a dor do outro, assim como sentir a alegria do outro, é sentir no lugar do outro. Jesus, nessa parábola, quis desconstruir em nossa mente o preconceito sobre qualquer outro ser humano e, sobretudo, quis nos ensinar sobre o amor, a compaixão, a bondade e a misericórdia. Temos que amar o nosso próximo com respeito, bondade e amor. Virtudes que herdamos do nosso Pai Celeste. Minha oração por mim e por você é que possamos aprender a amar com Jesus, fazendo o bem a quem quer que seja e sem nenhum preconceito. Minha oração por mim e por você é que possamos compreender que o nosso próximo é todo aquele que está ferido, faminto e necessita de amor e de compaixão da nossa parte. E que assim como Jesus nos amou primeiro, que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas com ações e não somente com palavras. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.